estamos também, queridos, transmitindo essa ministração, esse culto pelo nosso canal no YouTube. Se você quiser agora enviar a mensagem de hoje para alguém que não está aqui, alguém que está em outra cidade, viajando, talvez esteja impossibilitado de estar, agora é o momento de você ser um missionário do Senhor e abençoar a vida de alguém. Amém? O tema de hoje é: o que você anda falando? Durante 3 domingos, este é o terceiro, nós vamos encerrar hoje. Nós estivemos compartilhando com os irmãos a respeito do poder das nossas palavras, do poder daquilo que nós falamos, do poder daquilo que nós proferimos, como a nossa língua, como a nossa boca tem poder. Se você não esteve antes, pode assistir, está lá no nosso canal do YouTube, Manaim TV, você pode assistir ali as mensagens e estar a par daquilo que nós ministramos. E hoje nós vamos encerrar. Semana que vem nós vamos ter um pastor convidado aqui muito bom, depois eu conto para os irmãos. Hoje nós encerramos essa série de 3 domingos falando sobre o poder das nossas palavras, e eu espero que nos últimos 15 dias você pelo menos tenha tentado estar atento àquilo que você tem falado, vigiado as suas palavras. Hoje eu estava almoçando, a Fabiana ainda estava organizando a casa, e eu sentei para almoçar com as meninas, enquanto ela não vinha, e eu falei algo negativo para elas, né? Porque eu falei: olha, essa semana a previsão do tempo é de chuva, semana que vai entrar agora, e elas estão esperando o sol. Elas falaram assim: pai, mas você ensina a falar positivo, não fala negativo. Eu falei: tá bom, então vai sair sol em nome de Jesus. E isso significa que elas estão ouvindo a palavra, entendendo, e é importante que você ouça a palavra e você possa praticá-la em nome de Jesus. Amém, amados? Lá em Mateus 12, 36 e 37, Jesus ele fez uma declaração muito forte, muito séria, dizendo que nós daremos contas um dia de todas as palavras que nós falamos e de todas as palavras que nós proferimos. Mateus 12, 36 e 37 diz assim: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás o quê? Justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Somente, irmãos, uma inteligência divina, uma inteligência que não é capaz de ser mensurada, tem a habilidade de registrar as nossas palavras. Nós estamos entrando agora na chamada era da inteligência artificial. Isso vai revolucionar o mundo que nós vivemos, já está revolucionando o mundo em que nós vivemos, mas ainda não existe nada, inclusive a inteligência artificial, capaz de registrar tudo que nós falamos em um dia. Os estudiosos, eles chegaram à conclusão que uma pessoa adulta, fala em média, escute isso, é interessante, fala de 7.000 a 20.000 palavras por dia. Você sabia disso? Você, adulto, fala entre 7.000 a 20.000 palavras. Eu sei que tem algumas pessoas que falam mais, mas elas são exceção, saem dos 20.000. E tem pessoas que não falam nada e estão abaixo dos 7.000, não é? Mas de 7 a 20.000 palavras por dia. Eu resolvi fazer um cálculo e eu queria que você prestasse atenção nisso. Eu não fiquei nem nos 7.000, nem fiquei nos 20.000. Eu coloquei que uma pessoa em média falasse 15.000 palavras por dia. Sabe quantas palavras por semana uma pessoa pode falar? 105.000 palavras. Uma pessoa que fala 15.000 palavras por dia, em um mês, ela terá falado 450.000 palavras. Olhe para a pessoa ao seu lado e veja se ela é capaz de falar tudo isso. É capaz de falar em um mês
450 mil palavras, até mais. Agora pasme, em um ano, uma pessoa que fala 15 mil palavras, ela está na média, ela não está no ápice nem lá embaixo. Em um ano, uma pessoa que fala 15 mil palavras por dia, ela terá falado 5.400.000 palavras. Sabe o que é maravilhoso? Para alguns e para outros terrível, é que a Bíblia diz que todas essas palavras são registradas. Você está entendendo? Jesus ele está dizendo que cada palavra que sai da nossa boca, especialmente ele está dizendo as palavras frívolas, e daqui a pouco eu vou explicar o que são palavras frívolas, mas ele está dizendo que um dia nós chegaremos diante do tribunal do Senhor. Não é um tribunal que vai definir se nós vamos para o céu ou nós vamos para o inferno, mas é um tribunal que vai definir se nós somos dignos da nossa recompensa, se nós somos dignos do nosso galardão ou não. E a Bíblia está dizendo que nós chegaremos diante do tribunal de Cristo, para que as nossas obras sejam julgadas, para que aquilo que nós fizemos nesse mundo seja julgado, mas junto com as nossas obras também serão julgadas as nossas palavras. E se você fizer a conta, quantas palavras dá em 50 anos, 60 anos, 70 anos, você vai perder a conta. É uma conta que não dá para ser mensurada, são muitas palavras. Mas como eu disse, de uma forma poderosa, o Senhor tem registrado cada uma delas. Por isso eu pergunto para você, é o tema da nossa mensagem: o que você tem falado? O que você tem falado todos os dias? Dessas 20 mil palavras que uma pessoa diz diariamente, dessas palavras que nós falamos desde que acordamos até a hora que dormimos, e algumas pessoas falam dormindo também, que eu conheço algumas que falam, não é? Tem gente que até dormindo fala, é verdade, não é? Até dormindo fala. Se formos colocar na balança, porque eu não sei como é que Jesus fará isso. Imagine, são milhões, bilhões de palavras, eu não sei. Talvez Jesus coloque na balança e diga: olha, você falou mais palavras, como diz aqui, para a justiça do que palavras para condenação. Eu não sei se será assim, mas se nós fôssemos avaliados hoje, quais palavras estariam em nossos lábios? Teríamos a repreensão do Senhor, ou teríamos a motivação do Senhor? O Senhor diria: olha, você tem falado muito negativo, você tem falado palavras muito duras, você tem falado palavras muito julgadoras. Ou o Senhor diria: olha, você tem tido em sua boca palavras de louvor, palavras de adoração, palavras de incentivo, palavras de motivação. Agora, queridos, sabe por que as nossas palavras elas serão julgadas pelo Senhor? Porque as nossas palavras elas são sementes. Amém? Quando você diz algo, é claro que há coisas que são simples e cotidianas, que são palavras apenas. Quando você dá bom dia a alguém, quando você fala algo do cotidiano: estou com fome, coisas cotidianas, vou pegar o ônibus, coisas cotidianas. Mas quando você faz declarações que têm um efeito sobre você, ou têm um efeito sobre outros, essas palavras, a Bíblia diz que elas são sementes. Isso significa que quando eu vou a alguém, escute, e digo assim: você é abençoado, você está sendo liberado para prosperar, essa palavra é uma semente. Mas quando eu olho para alguém com raiva, ofendido, e digo: você não presta, você não vale nada, eu quero o seu mal, esta palavra também é uma semente. Isso significa que as nossas palavras têm vida. As nossas palavras carregam dentro delas um poder, uma habilidade, uma capacidade de darem fruto de acordo com a espécie.
Então toda semente carrega nela a capacidade de gerar de acordo com a espécie. Então se nós plantamos arroz, temos arroz, plantamos feijão, temos feijão, plantamos manga, temos manga. Se nós plantamos palavras de fé, palavras de cura, palavras de saúde, palavras de prosperidade, são essas palavras que nós vamos colher na nossa vida. Se nós plantamos palavras negativas, palavras de pobreza, palavras de derrota, palavras de acusação, palavras de medo, são essas palavras que nós vamos colher em nossa vida. De maneira que você está colhendo hoje o que você falou antes, porque a palavra não volta vazia. Amém, amados? A palavra não volta vazia, a palavra cumpre uma tarefa. Então se você quer mudar o seu mundo, se você quer mudar as suas finanças, se você quer mudar o ambiente do seu lar, se você quer mudar o seu ministério, seu casamento, comece mudando o que você diz. Diga: eu sou o que eu falo. Diga para quem está ao seu lado: você é o que você fala. Provérbios 13:2. Provérbios 13, verso 2: do fruto da boca o homem comerá o bem. Do fruto da boca o homem comerá o bem. Essa palavra fruto no original é produto. Sabe o que isso significa? O sábio está dizendo que você vai comer o produto dos seus lábios, você vai comer o que a sua boca diz, você vai atrair para você aquilo que a sua boca está dizendo. Por isso aprenda a usar esse instrumento, aprenda a usar, queridos, esse potencial que Deus colocou em você, em benefício próprio. Quem aqui está aprendendo a usar a sua boca em benefício próprio? Semeie longevidade. Diga: eu vou viver muitos anos, e vou viver abençoado, e vou viver em saúde, eu vou viver em prosperidade, não faltará nada para mim, os meus filhos serão abençoados, amém? Tudo que eu colocar as minhas mãos prosperará. Então use a boca em seu próprio benefício. Lá em Lucas 8, verso 5, diz assim: eis que o semeador saiu a semear. Jesus está contando uma parábola, eu não vou lê-la toda porque não há tempo hábil para isso, mas Jesus está contando a parábola do semeador, de um homem que sai semeando sementes, e as sementes vão caindo em lugares diferentes, em solos diferentes, mas lá no final da parábola, Jesus ele diz para os discípulos o que é a semente. Olha o verso 11, este é o sentido da parábola, a semente é a palavra de Deus. Então diga: a semente é a palavra. Se você colocar a palavra de Deus na sua boca, o que você semear você vai colher. Se você usar a palavra de Deus nos seus lábios, declarando vida, declarando provisão, declarando alegria, declarando paz, declarando coragem, declarando que você não vai ser escravo do medo, que você não vai viver deprimido, que você vai viver em alegria, que você vai ter todas as suas necessidades supridas, que você e sua casa servirão ao Senhor. Tudo que eu estou dizendo agora está na palavra. Se você colocar a palavra na sua boca, essa palavra vai se cumprir. Você deve saber que tudo que Deus fez, Ele fez por meio da... Disse Deus, haja, e houve. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, haja firmamento, e houve firmamento. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se Deus fala e as coisas acontecem, nós também, recriados em Cristo, nova criatura em Cristo, nós também temos poder para falar e as coisas acontecerem. Quando Jesus usou a expressão, o semeador saiu a semear, essa era uma expressão usada na época, era um provérbio referente a falar, a dizer.
Quando Jesus contou a parábola dizendo o semeador saiu a semear, eles entenderam, a gente tem aqui a ideia do campo, mas eles entenderam que Jesus estava dizendo: olha, as pessoas saem lançando palavras, elas saem semeando, e às vezes elas esquecem do que falaram, mas se o que elas falaram foi bom e foi positivo, elas vão colher o fruto disso. Mas se o que elas disseram foi negativo, elas também vão colher o fruto disso. Há muitas pessoas colhendo coisas negativas, e elas perguntam: por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo isso? Por que tal pessoa está agindo assim comigo? Por que eu não prospero em tal área da minha vida? Por que a minha saúde está tão debilitada desta forma? E elas esquecem que elas falaram muito tempo de forma negativa, esquecendo que a palavra tem um corpo, que a semente tem uma vida, e que ela produz um tipo de resultado. Então, se você passa muito do seu tempo falando de doenças, você vai ter doenças. Se você passa muito do seu tempo falando em tragédias, em violência, você vai gerar um caos em você e ao seu redor. Mas se você abre a sua boca e você começa a falar de vida e paz, então o resultado será alegria e abundância. Você colhe o que você fala. Em razão disso, nós precisamos, irmãos, aprender a dominar a nossa boca. Amém? Nós precisamos aprender a usar a nossa boca para vivermos milagres. Precisamos aprender a usar a nossa boca para experimentarmos o sobrenatural. Precisamos usar a nossa boca para liberarmos favor de Deus sobre nós e sobre a nossa casa, sobre os nossos negócios, sobre o trabalho das nossas mãos. Então, um convite nesta noite. Qual o convite? E é um convite, e de certa forma, além de um convite, é uma exigência: dominarmos a nossa boca. Eu quero ler com você Tiago capítulo 3, é um texto um pouco extenso, nós vamos ler 12 versículos, mas é um texto clássico sobre o poder daquilo que nós falamos. Tiago 3, verso 1 ao verso 12. Eu queria encorajar você a olhar aí na sua Bíblia, talvez, ou anotar esse texto para que você depois lesse, porque esse é um texto que todo crente deveria saber memorizar, e até de cor deveria saber. Esse é um texto muito forte, é um dos textos do Novo Testamento mais fortes, mais impactantes, mas é um texto que contém verdades que podem revolucionar a nossa vida. Olha só o que diz: meus irmãos, Tiago dizendo, Tiago, o apóstolo do Senhor: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então Tiago fala sobre a questão de você ser alguém que ensina, ser alguém que prega, ser alguém que ministra. Por quê? Porque nós somos também julgados, seremos julgados pelo Senhor por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós ensinamos aqui. Então nós temos muita responsabilidade. Então no próximo versículo, que é o 2, o apóstolo Tiago, ele vai começar a falar sobre a boca. E eu não sei se você já leu esse texto, mas ele contém instruções poderosíssimas, e que cabe para nós uma boa reflexão. Diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Agora veja, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos, para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Aí Tiago vai dizer que, ora, a língua é fogo,
é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Diga amém. Eu não sei qual o sentimento que vem em você quando você lê esse texto, mas todas as vezes que eu leio, eu fico um pouco perplexo, e penso como a nossa língua, ela tem um poder criativo maravilhoso, quando bem usada, mas como a nossa língua não controlada, não disciplinada, não dominada, ela pode ser prejudicial para nós, e pode ser prejudicial para outros. Se você se tornar mestre da sua boca, você se tornará mestre da sua vida. Se você dominar a sua boca, você dominará todas as áreas da sua vida. Tiago diz que a pessoa que domina os seus lábios, ela é capaz de dominar todo o seu corpo. Você sabe muito bem que pessoas se perdem, pessoas se afundam, pessoas se autodestroem, amizades são desfeitas, relacionamentos são desfeitos, empresas são destruídas, famílias são destruídas, casamentos são destruídos, igrejas são destruídas por causa da língua. Tiago diz que a língua, ela é capaz não só de colocar em chamas a si mesmo, como também a outros. Certamente todos nós já tivemos um episódio em que nós nos arrependemos amargamente de termos falado algo, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Você falou impulsivamente, falou sem ser controlado pelo Espírito Santo, falou impensadamente, falou em um momento de ira, e depois você se arrependeu daquilo e pensou: por que eu deveria ter falado? Porque eu comentei aquilo? Então quantas pessoas, pelo excesso de falar, elas nem lembram daquilo que disseram, não é? Às vezes você vai conversar com alguém e diz: olha, é porque você falou isso, isso, isso. A pessoa diz o quê? Não, mas eu não falei não. Só não escutei, você disse isso. Não, jamais falei isso, você está doido. É o pecado da língua, é o falar impensadamente, é o falar sem ser dirigido pelo Espírito Santo. Escute, as nossas palavras, elas são poderosas armas para a paz ou para a guerra. Por isso que Salomão disse que a resposta branda desvia o quê? O furor. Vem uma pessoa com raiva, vem uma pessoa com ira, vem uma pessoa para discutir com você, você dá uma resposta tranquila para ela, aquele furor que está no coração da pessoa é acalmado na hora, diz a Bíblia. Mas vem alguém com raiva, vem alguém irado, vem alguém para discutir, e você vai e você responde à altura. Acontece o que Tiago diz: a língua, a boca, coloca em chamas uma floresta inteira. Então muitas pessoas foram incendiadas por aquilo que elas falaram, ou por aquilo que elas ouviram de outros. Diz aqui Tiago, irmãos, que se nós dominarmos as nossas palavras,
nós seremos considerados diante de Deus pessoas perfeitas. Olhe para cá um pouco. Poucos textos na Bíblia falam que alguém pode ser perfeito. Esse texto diz isso. Tiago está dizendo que a pessoa que controla a sua boca é um perfeito varão, capaz de controlar todas as áreas da sua vida. Talvez você esteja lutando contra alguma dificuldade, talvez você esteja lutando contra algum pecado, talvez você esteja lutando contra alguma tentação. Eu quero dizer para você: domine a sua boca, você vai vencer todas as coisas. Essa palavra perfeito varão que Tiago diz, é alguém maduro, é alguém completo, é alguém finalizado. Você quer ser considerado por Deus como perfeito varão? Tiago está dizendo: domine a sua boca e não tropece naquilo que você fala. Por quê? Porque você perde uma oportunidade por falar demais. Você perde uma amizade por falar demais. Você às vezes estraga um dia seu ou um dia de alguém por causa de uma palavra excessiva, de uma palavra dura, de uma palavra mal falada. Quantas pessoas acabam usando sua boca com palavras frívolas, que Jesus disse o que são palavras frívolas, palavras que julgam. E elas esquecem que elas irão prestar contas ao Senhor no dia do juízo. Se você vencer os pecados da língua, você vencerá qualquer outro pecado em sua vida. A nossa vida, irmãos, ela pode ser governada pelas nossas palavras. Disse Tiago que um cavalo é dirigido e é domado pela sua boca. É na boca do cavalo que se coloca freios. Quem já andou em um cavalo sabe disso. Quando você segura as rédeas e puxa, você está pegando a região do focinho do cavalo, da boca do cavalo. Não sei se cavalo tem focinho, acho que tem, né? Tem. Essa região, ali você está prendendo. É pela boca. É pela boca que você dá direção. Tiago está dizendo que a mesma coisa, através da boca você dirige a sua vida. Sabe como? Eu vou prosperar, eu vou ser abençoado, meus filhos vão ser abençoados, meu lar é uma bênção, eu vou viver muitos anos com saúde, sem viver com dores, sem viver com enfermidades. Onde eu colocar as minhas mãos, eu vou prosperar, Deus vai me usar poderosamente, o meu futuro é um futuro promissor, eu viverei alegre, se você deseja, farei viagens, eu vou conhecer lugares do mundo, eu vou abençoar pessoas, eu vou ganhar pessoas para Jesus. Você está fazendo o quê? Dirigindo a sua vida com a sua boca. Eu vou estudar, vou me formar, vou entrar numa faculdade, vou ser alguém capaz, eu vou empreender, eu vou ter sucesso nos meus negócios, o Senhor vai me dar um salário maior. Você está fazendo o quê? Dirigindo a sua vida. Com o quê? Com a sua boca. A Bíblia diz que um pequeno leme é capaz de dar direção a um grande navio, a um transatlântico. Ele é governado, ele é dirigido, ainda que o vento, diz a Bíblia, bata contra ele, aquele pequeno leme o dirige, a sua boca dirige você. Da mesma forma, ela leva você ao sucesso ou ao fracasso. O versículo 6 diz assim: isso, a língua é fogo, é mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então a língua pode tornar a vida de alguém um inferno ou um céu. Eu quero que a minha boca torne a minha vida um céu. Pergunte para quem está ao seu lado: você quer que a sua boca torne a sua vida um céu ou um inferno? Quem quer um céu, diga aleluia. A sua boca pode tornar o ambiente que você vive um céu ou um inferno. Amém?
Todas as vezes que você vai trabalhar e você já sai da sua casa e diz: eu não aguento chegar lá, olhar para a cara daquela pessoa, eu não gosto dela, ela não gosta de mim, você já está incendiando aquele lugar. Eu tenho que ir para essa escola, eu tenho que ir para esse curso, eu não aguento essa pessoa, eu não aguento esse professor, essa escola, eu não aguento olhar para a cara do meu pai, da minha mãe, eu não aguento olhar para a cara daquele vizinho. Você está tornando o ambiente um inferno. Mas se você começar a usar a sua boca e dizer: aquela pessoa vai ser cheia da doçura de Deus, do amor de Deus, ela vai mudar, o coração dela vai ser quebrantado, e eu vou ter favor e favor multiplicado diante dela, eu vou ter no meu ambiente de trabalho paz, harmonia, alegria. Você está construindo o quê? Um mundo diferente. Mas pastor, a Bíblia está dizendo aí que ninguém é capaz de dominar a sua boca. Olha só, é verdade, o homem natural, ele não consegue dominar as suas palavras. Você sabe que nós vivemos, principalmente com o advento das redes sociais, nós vivemos, irmãos, uma explosão de comunicação. Os especialistas dizem que hoje uma criança de 7 anos, ela sabe mais, ela tem mais informações do que um imperador romano tinha no passado. A informação está disponível, as narrativas, as palavras estão aí sendo jorradas através dos meios de comunicação, e nós ouvimos inúmeras frases, palavras, falamos, ouvimos. E diz a Bíblia que isso é incapaz de ser controlado, desde que você não tenha a ajuda do Espírito Santo. O homem espiritual, o homem que tem o fruto do Espírito Santo dentro dele, Gálatas 5:22, depois você leia na sua casa, vai falar do fruto do Espírito. O homem que tem o fruto do Espírito dentro dele, uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio. Ele é capaz de dominar aquilo que fala. Então, se você for cheio do Espírito Santo, você é capaz de dominar a sua boca. Pode ser que em alguns momentos você tropece, pode ser que em alguns momentos você erre, pode ser que em alguns momentos você fale, mas imediatamente você diz: Espírito Santo, toma minha vida, toma minha mente, toma o meu corpo, toma minha boca também. Irmãos, desde a queda de Adão e Eva, do pecado lá original, aquilo que as pessoas falaram foi desconectado do que Deus havia planejado para eles. Quando Eva come do fruto proibido, dá ao seu esposo Adão, ele come também. Eles descobrem que estão nus, vocês conhecem a história. Eles se escondem de Deus, e quando Deus então vai até eles, procurá-los, sabendo evidentemente onde eles estavam, Deus então procura e diz: o que aconteceu, onde vocês estão? E o que eles respondem? Você sabe, eles se acusam um ao outro. Então, escute, o primeiro pecado, eles falavam adoração, eles falavam louvor, eles elogiavam um ao outro, eles admiravam um ao outro, eles viviam adorando ao Senhor, eles viviam adorando o Criador. Mas o pecado, ele afetou a mente, o pecado afetou o corpo, o pecado apagou o espírito, mas o pecado influenciou também a boca. E qualquer pessoa que não nasceu de novo ainda, ela não consegue dominar a sua boca, ela não consegue dominar os seus lábios. A sua boca vai ser usada para acusar, para julgar. A sua boca muitas vezes é acusada para, sabe, tem pessoas que se orgulham de falar muitos palavrões, elas acham engraçado aquilo, elas acham que estão arrebentando de 10 palavras, 9 palavrões, e às vezes elas gritam, e elas falam mal de todos e tudo, e elas acham que está certo. Sim, essa é a boca do homem caído, mas depois da salvação, o Senhor está restaurando todas as coisas em nós.
E uma das áreas que Deus quer restaurar nesse tempo é a nossa língua, é a nossa boca. Sabe por quê? Deus quer nos levar a lugares mais altos. Deus quer nos levar a uma terra prometida. Deus quer abençoar a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa empresa, os nossos negócios. E isso depende da nossa boca ser restaurada. É por isso que Tiago diz que a boca, ele está se referindo lá à queda. Ele diz: a boca é um mundo de iniquidade. O que ele está referindo? A queda. Ele está dizendo: a boca, ela é carregada de veneno, a queda. A boca é usada para mentiras, para fofocas, para julgamentos, para críticas, para gritarias. Essa boca que não foi controlada pelo Espírito Santo. Mas irmãos, lá em Efésios, fala sobre o homem cheio do Espírito Santo, a mulher cheia do Espírito Santo. E olha que coisa gloriosa, diz que quando ele abre a boca, tem louvores a Deus, tem hinos, tem cânticos, tem louvores ao Senhor. Lá no Salmo 150 diz que os servos do Senhor, na sua boca tem altos louvores do Senhor. Não se orgulhe de usar a sua boca de forma negativa. Não se orgulhe de ter na sua boca palavras negativas. Não se orgulhe de destruir a si e a outros. A sua boca é uma fonte para a eternidade. Tiago diz: não pode de uma boca sair bênção e sair maldição. O que é isso? Você vem aqui no culto, você louva a Deus, você canta os cânticos, nós adoramos ao Senhor, nós dizemos glória a Deus, nós damos a paz do Senhor, abençoamos uns aos outros. Então a nossa boca está sendo uma boca para a bênção, mas depois você começa a falar negativo, a amaldiçoar a você e às vezes a outros. Eu não consigo, nada dá certo para mim, eu sou um traste, eu sou um derrotado, eu não tenho jeito mesmo, eu nunca aprendo. Então você está amaldiçoando a você. Você fez uma declaração de fé no culto, mas na segunda-feira você fez uma declaração profética no culto: minha semana será uma bênção. Nós profetizamos uma semana. Note isso, nós começamos aqui o culto profetizando. O culto hoje aqui, quando iniciamos, foi liberado: você vai ter uma semana abençoada. Hoje é o primeiro dia da semana. Você creu nisso, que filho? Creu? Amém. Aí chega a segunda-feira, aí você tem que acordar às 6 horas da manhã. Aí quando você acorda, você já solta uma palavra. Eu disse: bênção de Deus. Às 6 horas da manhã, não aguento mais esse horário. Entende? O que você fez? Maldição. Não é conveniente, diz a Bíblia, que estas coisas sejam assim. Então a minha pergunta é: o que você anda falando? O que você tem dito todos os dias? Eu quero terminar vendo com você um texto que está em Números 13, versículo 25. Deixa eu contar um pouco essa história, que assim nós já resumimos bem. Todos nós conhecemos a história do povo hebreu. Acredito que a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente conhecem a história do povo hebreu. Como eles receberam uma promessa de que Deus os libertaria da escravidão do Egito. Amém, amados? E que além de libertá-los da escravidão do Egito, Deus os levaria a uma terra boa, a uma terra abundante, a uma terra de prosperidade, a uma terra com leite e mel. E de fato isso aconteceu. Deus levantou um homem chamado Moisés, e esse homem foi um libertador, você sabe, de todo o povo hebreu. Mais de 3 milhões de pessoas saíram do Egito, cruzaram o Mar Vermelho,
e chegaram ao deserto com a promessa de que eles entrariam em um lugar chamado Canaã, a terra que mana leite e mel. Foi a palavra de Deus para eles, e eles creram naquela palavra, e a partir daí se deu todo um processo. Eles continuaram peregrinando pelo deserto rumo a Canaã, e eles pararam em um lugar chamado Cades Barneia. Ali em Cades Barneia o Senhor, ou melhor, eles definiram isso, que enviariam espias, 12 espias, para dar uma olhada lá na terra, para traçar um plano, uma estratégia para conhecer a terra. 12 príncipes do povo foram enviados até a terra de Canaã, e ali eles teriam que saber qual era o fruto da terra, o que poderia ser plantado, se na terra tinha água potável, quais eram os inimigos que eles tinham que vencer, como eles iriam se organizar para ingressar naquela terra. E eles foram e ficaram 40 dias espiando a terra e retornaram. E é esse texto que nós vamos ler, diz assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhes conta, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Eles trouxeram o fruto da terra, e diz o texto, não aqui, mas em outro texto, que eles trouxeram muitos frutos, e dentre esses frutos eles trouxeram um cacho de uvas. Mas não era essa uva que a gente compra no mercado, na feira, não. Era um cacho de uva tão grande que a Bíblia diz que 2 homens tiveram que vir carregando nas costas o tamanho das frutas. Era algo maravilhoso, eles ficaram impressionados. E diz então, relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Até aqui tudo bem, irmãos? Amém. É isso, Deus promete, Deus faz. Deus diz que vai dar, Ele vai dar. Deus disse, Ele vai cumprir. Até aqui tudo bem. Mas diz que o povo, porém, eles continuaram o relatório, e o relatório é palavra. Eles estão contando para milhões de pessoas. Eles estão dizendo: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Até aqui tudo bem? Tudo bem. Eles estão contando, tem inimigos, vamos ter que lutar. A terra é uma bênção, o fruto é maravilhoso, mas tem inimigos lá, nós vamos ter que desapossá-los. Tudo bem. Só que Caleb é um dos personagens mais inspiradores da Bíblia. Caleb, ele já percebeu o que ia acontecer, não é, irmãos? Porque tem pessoas que têm essa capacidade de antecipar o que pode vir a acontecer de ruim. E Caleb foi percebendo, e ele falou: eu sei onde isso vai dar. Até porque Caleb era um dos 12 espias, e ele já sabia a conversa que aconteceu naquele retorno da expedição. Então Caleb, olha só, fez calar o povo perante Moisés. Por que, irmãos, Caleb fez calar o povo? Porque ele sabia que uma palavra negativa é capaz de impedir uma vitória. Caleb sabia que uma palavra ruim é capaz de destruir uma promessa de Deus. Então Caleb se preocupou e ele disse: ei, vamos ficar quietos, é melhor fechar a boca, é melhor não falar nada. Ele diz: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então veja, a palavra de Caleb, Deus está conosco, nós vamos conseguir, nós vamos vencer, Deus é a nosso favor. Agora veja, porém os homens que com ele tinham subido, disseram:
não poderemos. O que eles disseram? Não poderemos. A Bíblia diz: tudo posso, mas eles disseram: não poderemos. Amém? Então, antes de você disser não posso, pense bem o que você está dizendo que não pode, porque a Bíblia diz que você pode todas as coisas em Cristo. É claro que aquilo que é saudável, aquilo que é correto, aquilo que é justo, tudo que é saudável, é justo, você pode. Ele disse: não, nós não podemos, porque aquele povo é mais forte do que nós. A Bíblia diz que tudo podemos naquele que nos fortalece, mas eles disseram: não podemos, porque eles são mais fortes do que nós. Veja o contrário da palavra. Agora veja: e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra, que haviam o que, irmãos? Espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então esse povo resolveu falar incredulidade. Escute, eles receberam uma terra, mas eles disseram: nós não podemos entrar. Eles eram grandes, mas eles disseram: nós somos como gafanhotos. Eles eram fortes, mas eles afirmaram: nós seremos devorados, porque os inimigos são mais fortes do que nós. E se você ler a Bíblia, você sabe o que aconteceu: nenhum destes homens entrou na terra. Sabe por quê? Você tem aquilo que você fala. Você tem o que você fala. Se você diz: eu não posso, eu não tenho, eu não vou, eu não tenho condições, eu não sou capaz, eu não tenho força, é exatamente isso que vai acontecer. A terra que já era deles, que era uma herança, a terra que Deus já havia dado a eles, não foi recebida. E sabe qual foi o castigo desse povo? Diz a Bíblia que eles morreram todos no deserto. Atrasou a entrada de Canaã, irmãos, escute, demorou mais alguns anos. Aquilo que era para ser imediato, demorou mais alguns anos. Sabe por que demorou? Porque Deus teve que esperar eles morrerem, porque Deus não pode conduzir a Canaã pessoas que falam negativo. Deus não pode levar a terra prometida pessoas que vão infamar a terra. Sabe o que é infamar a terra? Eu vou explicar para você de uma forma bem prática. Você está desempregado, ou você está sem uma renda, você está sem um trabalho, e você pede, você ora a Deus, e você diz: Pai, eu preciso de uma renda, Pai, eu preciso de um trabalho, Pai, eu preciso de uma oportunidade, sei lá, um emprego, um empreendedorismo, né? Você pede alguma coisa para gerar renda, e Deus te dá. Uma semana, bênção, segunda semana você começa a reclamar: ai, mas eu estou cansado, ai, que trabalho cansativo, você nem sabe, é pesado, lá me exploram. Sabe o que você está fazendo? Infamando a terra. Você não tem carro e você ora e fala: Deus, eu preciso de um meio de transporte, eu preciso de um carro, me dá um carro. Deus, você ora, você clama a Deus, você profetiza, você sabe, se organiza, junta o seu dinheiro, você vai lá e compra o carro. Primeira semana, segunda semana, terceira semana você está feliz, na quarta semana você começa a falar mal do bendito carro. Ah, esse carro eu não gosto não, e esse carro gasta gasolina demais, esse carro não presta. Você está infamando a terra, meu filho. Tem gente que ora uma vida para comprar casa própria, uma vida, porque no Brasil não é uma tarefa fácil comprar uma casa própria. Aí a pessoa compra a casa própria, aí ela vai, ela decora maravilhosa, o jeito dela, ela fica feliz, alegre, dá festa, chama os amigos, parente, vem parente de tudo quanto é lado, conhecer a casa, é aquela festa, né, irmão, aquela coisa que você já sabe do brasileiro. Aí ela está lá, depois de 2 meses, eu não devia ter comprado isso aqui não presta, olha aquele vizinho, olha aquela pessoa, aqui é longe de tudo, esse bairro, eu não gosto desse bairro, esse bairro é ruim. Você está infamando a terra que Deus te deu, meu filho. Você está entendendo?
Você viveu a vida toda solteiro, solteira, não tinha marido, não tinha mulher, ninguém queria você. Aí você conseguiu, irmão, um marido, mas não é só você, é eu também, é todos nós aqui, tá? E aí você conseguiu um marido, conseguiu uma mulher, você ficou apaixonado, casou. Daqui a pouco você começa a infamar o bendito marido e a bendita mulher. Aí você começa, você começa a infamar. Calma, irmãos, não se manifestem, é perigoso. Não é? Esse lugar que eu moro é ruim, meu marido, o salário é muito pouco, blá, blá, blá. E daqui a pouco nós estamos infamando o que Deus nos deu. E aquela Canaã que estava diante de nós, aquela terra abundante, com leite e mel, Deus diz, você não vai entrar mais. Porque Deus é bom, Deus é gracioso, Deus é amoroso, mas tem uma hora, irmão, que Deus não basta. Sabia? Tem uma hora que Deus diz assim, não, você já reclamou demais. Você murmurou já demais, você já cansei. E aí você fica impedido de desfrutar do que Deus te deu. Entenda, porque você infamou. Quando você fala, é a sua fé que está falando. Sabia? Todas as vezes que você fala, é a sua fé que fala, porque a boca fala do que está cheio o coração. Incredulidade não é falta de fé. A pessoa incrédula não tem fé. Não. Incredulidade é fé na coisa errada. Entende? Então fé todo mundo tem, ou na coisa certa ou na coisa errada. Então incredulidade, você crê errado. E porque você crê errado, você fala errado. Eles disseram, nós não podemos tomar terra, e eles não tomaram. Porque você sempre vai ter na sua vida o que você fala e o que você acredita. Então comece a usar a sua boca para entrar nos lugares que você quer entrar. Use a sua boca para acessar o que você quer acessar. Use a sua boca para ter o salário que você quer receber. Use a sua boca para ter a saúde que você quer desfrutar. Diz outros textos, eu vou encerrar, que Caleb e Josué foram preservados. Aí nós só falamos de Caleb, mas dentre esses príncipes tinha o Josué também. E nós lemos que eles até admitiram que havia inimigos lá, mas diante da circunstância, eles resolveram falar de forma diferente. Falaram, tem sim, mas Deus é conosco, nós vamos subir e nós vamos possuir. Então, amados, como filhos de Deus, nós nunca deveríamos declarar fracasso. Como filhos de Deus, nós não deveríamos declarar dúvida, nós não deveríamos declarar incredulidade. Sabe, a Bíblia fala que às vezes é melhor você ficar calado do que você falar errado. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, quando você abrir a sua boca, que seja uma declaração de fé. Não deixe que os lábios seus derrotem você. E outra coisa, quando alguém vir com palavras negativas com você, tente afastar-se. Tente fazer como Caleb, eia, não, pare agora. Não vamos falar negativo, vamos falar vitorioso, vamos falar que somos abençoados. Glória a Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, é capaz de usar a sua boca em seu favor. Você quer usar a boca em seu favor? Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Nós temos feito isso nesses cultos, e eu gostaria que você fizesse isso agora. Nós temos ensinado, como eu disse, esse foi o terceiro